A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado seja Deus. Estamos aqui, irmãos, nesse treinamento para a liderança da Igreja Cristã. Estamos aqui trazendo mais uma aula no dia de hoje. Não me falha a memória, é a quinta ou sexta, me falhou a memória agora. Mas nós temos todos esse curso, né, esse mini curso, esse treinamento, ele está aí no nosso canal e você pode pegar ele desde o princípio. Se você é um obreiro, um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor da casa de Deus, mas quer ter um ministério mais excelente, quer ter um ministério mais capacitado, é importante que você se deixe ser ensinável, ouça aquilo que, através do Espírito Santo de Deus, nós vamos meditar aqui neste dia, e coloque em prática no seu ministério. Com certeza você vai ter um ministério muito mais abençoado. O problema da igreja do Senhor Jesus hoje, irmãos, é que muitos são pouco ensináveis, né? Já acham que sabem tudo e não gostam de escutar aqueles que já têm mais um tempo na fé, que já têm mais experiência. Então é importante que você acompanhe todo esse treinamento de capacitação para que você possa desenvolver melhor o seu ministério. E esse material é da Igreja Evangélica Sem Fronteiras, da qual eu sou pastor, mas pode ser compartilhado, porque o intuito aqui é capacitar a Igreja do Senhor Jesus, independente de denominação. Amém? Se você achar por bem compartilhar esse material, amém. Algum amado irmão de outra denominação, amém. Tá bom? E se você ainda não é inscrito no nosso canal também, eu lhe peço que se inscreva no nosso canal e aí você compartilha esse material com quem você acha que é necessário e está precisando. Vamos lá para a aula de hoje. Hoje nós temos um tema muito importante que nós também, às vezes, não meditamos nessa questão com relação à liderança. O líder e o cuidado de si mesmo, né? Às vezes a gente não medita sobre isso dentro do ministério, a gente corre muito, né, de um lado para o outro, e às vezes a gente não medita sobre isso. O fundamento bíblico está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, na parte A do versículo, que diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Paulo, falando ao jovem Timóteo, diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem cuidado de você como pessoa, como ser humano, e da doutrina de Deus, né? A introdução aí, ela nos diz, deixa eu pegar aqui minha canetinha, né? Aqui a introdução. Ó. Lendo as cartas pastorais, percebemos muito e sérios conselhos para todo líder cristão. Isso inclui a mim e a você, a mim e a sua vida. Os líderes cristãos, as cartas pastorais são direcionadas para a liderança, né? Dentre os muitos conselhos que temos nessas três cartas, que é 1º, 2º Timóteo e Tito, são as três cartas pastorais, queremos nessa aula de hoje destacar um conselho, né, que Paulo deu ao jovem líder Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo. Na aula de hoje vamos estudar esse importante assunto em 5 tópicos. Não somente 5 tópicos. Tá bom? Em primeiro lugar, quando se fala tem cuidado de ti mesmo, né, a primeira coisa que o líder deve cuidar é da sua comunhão com Deus. Porque se nós negligenciarmos esse cuidado da nossa comunhão com Deus, o nosso ministério ele praticamente está reprovado. Para podermos falar muito com nossos discípulos, nossos irmãos, aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, para seu proveito espiritual, porque o líder tem essa responsabilidade de fazer com que os irmãos cresçam espiritualmente, nós precisamos falar muito com Deus.
Se nós queremos que os nossos irmãos cresçam espiritualmente, primeiro nós temos que receber de Deus. É de suma importância que o líder reserve algum tempo do dia à oração. Nós devemos, aquele que tem um ministério, deve estar em contínua oração, como Jesus nos deu exemplo, que ele se separava ali dos discípulos, ia sozinho orar, ia buscar a direção do Pai. Isso é indispensável para a saúde da alma. Todo líder precisa saber que é uma mentira diabólica pensar que pode viver a vida cristã e vencer as tentações sem orar. Irmãos, ministério sem oração, ministério fraco. Líder que não ora está sujeito às tentações, não vai ter uma vida cristã sadia, não vai ter uma liderança sadia sem oração. Nós temos que reservar tempo para oração com o Pai. É impossível, vejam bem, haver vitória sobre a tentação sem oração. É por isso que muitos líderes caem, irmãos. Não existe poder espiritual sem oração. E não se faz ministério sem poder espiritual. Não há ministério sem poder espiritual. Não pode haver multiplicação sem oração. Jesus, ao multiplicar o pão, primeiro ele apresentou a Deus, orou. E na igreja também, irmãos, só vai se multiplicar as ovelhas com oração. Muito trabalho, é verdade, mas com muita oração. O trabalho tem que ser na direção do Pai. Vejam bem essa advertência aqui, irmãos. Lamentavelmente, temos testemunhado muito naufrágio espiritual por essa mesma razão. Qual é a razão, irmão? Descuido da comunhão pessoal com Deus. Descuido da comunhão pessoal com Deus. A pessoa entra numa acomodação, a pessoa começa a se acomodar naquela sua vida, né? Acha que está bom, está tudo bem, mas o cristão ele tem que estar sempre buscando crescer no conhecimento do Senhor Jesus, de intimidade com o Senhor, em comunhão com Deus. Deve a comunhão com Deus ser o ponto primeiro de sua escala de valores. É o ponto primeiro, irmãos. O Senhor precisa ser o centro de toda a sua vida. Olha aí o que diz o livro de Atos, no capítulo 4. Deixa eu ler aqui para você. Atos 4, 19. Eu não coloquei aí, irmãos, porque senão ia ficar muitos slides, né? Eu prefiro ler aqui na palavra do Senhor. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus, né? Ou seja, em primeiro lugar, é o Senhor que deve ser o centro das nossas vidas. Tudo o que nós formos fazer tem que ter como pilar principal o Senhor nas nossas vidas. O líder cristão não pode descuidar-se da oração sob pena de perder a unção de Deus em sua vida. 1 Timóteo 4, os versículos 14 e 15, diz assim: não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição de mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos, né? Só há unção, irmãos, de Deus, quando nós buscamos a intimidade com Deus. Sem intimidade com Deus, não tem unção de Deus, irmãos. Vejam bem, então, a primeira coisa, irmãos, para nós termos o cuidado de nós mesmos, a primeira coisa é o cuidado da comunhão com Deus. Depois, o líder tem que ter cuidado das suas emoções. Quando o ser humano está debaixo de fortes tensões e emoções tais como o medo, o orgulho, a ira, a ansiedade, saberá
que está próximo da zona mais perigosa da vida, pelo que deve proceder com o máximo de cautela, né? O líder deve e precisa ter controle de suas emoções. Queridos, nós vivemos pela fé e não pelas emoções. Nós vivemos pela fé e não pelas emoções. O caminho das emoções é um caminho perigoso. O caminho das emoções, eles são incertos. Eles não agradam a Deus, né? Um líder emocionalmente descontrolado é uma lástima, irmãos. É uma lástima. Porque suas decisões nem sempre serão do agrado de Deus, porque ele está tomando as decisões pelas emoções. E as emoções envolvem ira, envolve raiva, envolve alegria demasiada, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Jamais tomar uma decisão irado. O líder deve e precisa controlar suas emoções. Não, aqui mais à frente. O líder nunca pode desistir em face das dificuldades. O problema deve lhe motivar a buscar soluções através da oração. Muitos líderes, irmãos, devido à grande quantidade de problemas, e principalmente os dias que nós temos vivido hoje, dias de pandemia, há uma dificuldade muito grande para a liderança, para cuidar das ovelhas, há muita cobrança também por parte das ovelhas, há uma incerteza no ar. Então, irmãos, nós não podemos tomar nenhum tipo de decisão pelas emoções e jamais desistir do ministério que o Senhor colocou nas nossas mãos por causa das dificuldades presentes, né? Então, nós devemos, como proceder? Nós devemos proceder buscando as soluções em Deus através da oração. A todo custo, o líder deve pedir ao Senhor sobriedade. Sobriedade. Sabe o que é sobriedade? Sobriedade, irmãos, é o mesmo que ser paciente, cauteloso e moderado. A gente tem que ter paciência, não tomar decisões por impulso, movido pelas emoções. Olha o que diz aí 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 5, diz assim: mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, né? Mas em tudo sê sóbrio, em tudo sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Em tudo sê sóbrio, né? Aguenta o sofrimento, faz a obra que te foi confiada. Um líder, irmãos, que não tem sobriedade, fatalmente será jogado de um lado para o outro pelas ondas das emoções. Então a gente deve ter muito cuidado, o líder deve ter cuidado da sua comunhão com Deus e o líder deve ter cuidado das suas emoções. Como diz o apóstolo Paulo, cuida de ti mesmo. Cuida, em primeiro lugar, dessas duas áreas, né? Da comunhão com Deus e das emoções. Geralmente, irmãos, quem é movido pelas emoções é porque não está cuidando da primeira área, que é da comunhão com Deus. A pessoa que não tem intimidade com Deus fica agindo por si mesmo e aí se deixa levar pelas emoções. Vejam bem, outras questões que o líder deve cuidar, do seu cuidado pessoal. O líder deve ter cuidado com o seu coração, né? O líder e seu coração. Em muitas ocasiões, quando a Bíblia fala de coração, está falando da alma. E a alma, irmãos, é a sede das emoções de todo ser humano, né? Lembrando agora o ponto anterior. Então, quando a gente fala de alma, a alma é a sede das emoções, a sede das vontades, sede dos desejos, tudo está na alma. Você sabe que nosso corpo, nosso ser, ele é dividido por alma, corpo e espírito, né? Mas na sequência correta,
É espírito, alma e corpo. O espírito é aquilo que estava morto e o Espírito Santo de Deus regenerou através da nossa, nos fazendo ter novamente comunhão com Deus, né? Porque antes nós éramos mortos em nossos pecados e delitos, como diz Paulo lá em Efésios, mas ele nos vivificou. Ou seja, é por isso que a Bíblia diz que nós nascemos de novo, né? É um novo nascimento, porque o Espírito estava morto e esse Espírito agora tem comunhão com Deus. E aí tem a alma. A alma, ela era moldada aquilo que o mundo determinava. As nossas emoções, as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas lembranças, tudo era referência, tinha como referência o mundo. E agora não. Quando nós nascemos de novo, tudo isso, irmãos, começa a ser reconstruído pelo Espírito Santo de Deus. Começa a ser moldado pelo Espírito Santo de Deus. Aí a nossa alma agora, nossas vontades têm que estar em consonância com a vontade de Deus. Os nossos desejos têm que estar de acordo com os desejos de Deus, né? E as nossas emoções têm que estar guardadas em Deus, né? Tudo ali tem que estar, a nossa alma, que está sendo trabalhada e moldada dia após dia. É por isso que Paulo diz que está uma luta diária, né? Tem uma luta diária da alma contra o espírito, ou seja, da carne contra o espírito, milita a carne contra o espírito, porque nossa alma é essa que precisa ser moldada dia após dia. A cada momento devemos vigiar e guardar o nosso coração, pois se não estivermos atentos, poderemos ser destruídos pelos sentimentos que acumulamos na nossa alma, ou seja, no coração. A sede das emoções, dos sentimentos, dos desejos, da vontade, está na nossa alma. E se nós não tivermos cuidado, a vontade da carne, da alma, vai prevalecer. E a nossa alma tem que estar subjugada à vontade de Deus através do Espírito Santo de Deus. Mesmo depois de aceitar Jesus, o nosso coração pode ser alvo de más inclinações que servirão para atrapalhar a nossa caminhada cristã. Nós somos novas criaturas, mas a alma está lá. Ela está sendo moldada. A carne. Ela não está morta. Então a gente tem que estar vigiando. Portanto, guarde o seu coração. Contra o que eu tenho que ter cuidado de guardar meu coração? Vejam algumas questões que são muito perigosas para um líder cristão. Primeiro, a vaidade, irmãos. A vaidade. Nunca se deixe levar pelos elogios. Isso é muito perigoso, irmãos. Tem pessoas, né, que fazem uma pregação e é verdadeiramente usado pelo Espírito Santo de Deus, mas aí a pessoa se deixa levar pelos elogios. Que palavra abençoada que você trouxe hoje, meu irmão. Eu estava precisando ouvir essa palavra, meu irmão. Falou profundamente ao meu coração. Como Deus te usou hoje, irmãos, para você falar aquilo que eu estava precisando. E a pessoa começa a achar que é ele, né? E não o Espírito Santo de Deus que usou aquele vaso. E isso vai gerando vaidade no coração de muitas pessoas, irmãos. Eu estou falando isso em decorrência da minha experiência e os meus anos de fé em várias denominações que já passei, que já participei, que já liderei. E a gente vê muito isso, irmãos. A pessoa é uma benção, mas se deixa ser envolvido pela vaidade. E aí ele começa, quando vai subir no altar, começa a pensar no coração: hoje eu vou arrasar, né? Eu hoje vou aqui. E não é ele, irmãos, não é ele. Eu me lembro de uma ilustração que tinha de um determinado pregador, que ele falou que um jovem pregador, ele subiu no altar com esse pensamento: hoje a igreja vai ver que eu sou usado, que eu sou isso, que eu sou aquilo, e subiu. E pregou, e pregou, e pregou, e pulou, e rodopiou, e suou, e nada da unção de Deus vir sobre a vida dele, irmãos. E aquele jovem pregador desceu muito decepcionado do altar. Muito decepcionado do altar. E um pregador experiente, né, e com discernimento,
chegou para aquele jovem e falou o seguinte: meu jovem, se você tivesse subido ao altar como você está descendo, ou seja, com humilhação, né? Com humildade, sabendo que não é por ele. Ele desceu do altar dessa maneira, né? Sabendo que não era por ele. Se ele tivesse subido ao altar daquela maneira, aí ele desceria o altar, diz o experiente pregador, né? Se você tivesse subido o altar como você desceu, né? Você desceria como você subiu. Ou seja, aí ele desceria com alegria, né? Porque Deus verdadeiramente tinha usado a vida dele. Então a gente tem que ter muito cuidado com a vaidade, irmãos. Tem pessoa que começa a ser elogiado, que prega bem, aí ele começa a querer até mesmo tomar o lugar do pastor, né? Começa a orientar a igreja já como se fosse o pastor e até mesmo querendo corrigir o pastor. Na pregação, né? Na pregação começa a querer ensinar aquele que Deus levantou para conduzir o rebanho. Então a gente tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado, porque o orgulho, irmãos, é algo terrível. Foi pelo orgulho que Satanás foi lançado dos céus, né? Então, certamente lhe levarão ao orgulho e lhe arrastará a queda. O orgulho leva à queda. Vamos ver esses 3 versículos aí, irmãos, que estão em Provérbios. Provérbios, vamos ler aí 16, 18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito procede a queda. Provérbios 15, 33 diz assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vem a humildade. Em primeiro lugar, irmão, a humildade. Aí você é honrado, né? Mas se você busca a honra para você mesmo, aí Deus não compactua com isso. Provérbios 18, 12. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Então, se você quer verdadeiramente ser honrado, busque a humildade e reconheça que tudo vem de Deus, tudo é por Deus e é Deus que realiza tudo. Eu me lembro, irmãos, que quando eu estava começando a minha vida de pregador no Evangelho, numa pequena denominação, e um dia eu orei, o pastor não estava, irmãos, eu estava no lugar do pastor. E eu orei, irmãos, ali, Deus tomou a minha vida, e eu profetizei, orei, preguei, e a igreja se inflamou pela operação do Espírito de Deus. Ao final do culto, irmãos, uma irmã me procurou e disse assim para mim: olha só como é que o diabo trabalha, irmãos. Olha só como é que o diabo trabalha. A irmã disse assim: irmão, na época, irmãos, eu era evangelista, né? Irmão, o pastor dessa obra aqui era parceiro ao irmão. Aí, no imediato, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração: isso aí é sedução de Satanás, isso aí não é de Deus, não procede de Deus. Sabe o que foi que eu falei para a irmã? Eu disse: irmã, quando chegar o meu tempo, Deus sabe. Mas essa igreja, no momento, tem um pastor. E o nome do pastor dessa igreja é fulano. E eu disse o nome do pastor. Né? Eu não recebi aquele veneno de Satanás para o meu coração. Né? E eu falei ainda para a irmã: glórias a Deus, irmãos, que o Espírito Santo de Deus operou hoje. Mas a glória é dele, a honra é dele, irmãos. Né, irmã? Então eu cortei logo, irmãos, porque eu sei que Satanás trabalha assim. Então a gente tem que ter cuidado com a vaidade ministerial. Tem pessoas que há uma vaidade tão grande dentro do seu coração que ela não aceita, irmãos. O pastor, se o pastor não der uma oportunidade para ela estar pregando pelo menos uma vez por mês, aquilo dentro do coração dela, a vaidade já é tão grande, as pessoas gostam de mim, a minha pregação é boa, eu prego e as pessoas me elogiam, eu não posso estar no banco. Esse pastor aí começa
a trazer dano dentro da casa do Senhor. E agora, nesses tempos de redes sociais, então, irmãos, aí pronto. Que as pessoas vão para as redes sociais e começa a criar uma outra igreja, né? Porque agora as pessoas estão na igreja física, mas querem criar uma igreja nas redes sociais, né? Querem criar uma igreja na rede social. E aí hoje todo crente pode criar uma igreja na rede social. Vai para a igreja social, começa a pregar, começa a querer atrair, né? As pessoas, tem gente que vai realmente para pregar a palavra de Deus e fazer a obra de Deus. Eu não estou dizendo isso. Mas tem muitas pessoas que vão pela vaidade, né? Não estão tendo oportunidade na igreja, aí vão pela vaidade e muito mais, irmãos. Vão trazer pregações que trazem divisão, né? Não aceitam não estarem direto no altar e começa a pregar, dando indireta para pastor, dando indireta para liderança, e isso procede à queda. Procede à queda, né? A vaidade procede à queda, irmão. O orgulho, a soberba procede à queda. Amém? Vamos adiante, irmão. Vamos para o outro ponto, né? Vamos lá para outra coisa que a gente deve ter cuidado no nosso coração. Primeiro com a vaidade e depois com o ciúme. Eu sempre posso dizer que ciúme foi uma palavra bonita, né? Que as pessoas inventaram para a inveja. Mas realmente tem uma diferença. Eu vou já falar sobre isso. Ciúme é uma enfermidade do coração, segundo o texto de Gálatas 5, 19, 21. Lá tem as obras da carne, né? E fala do ciúme também. É obra da carne e não agrada a Deus. Nunca fique chateado com o sucesso alheio. Nunca sinta dor de cotovelo pelo sucesso do irmão. Lute contra o ciúme. Não deixe este sentimento invadir o seu coração. Tenha cuidado com o ciúme. Tenha cuidado. Porque, na realidade, irmãos, a inveja, né? A inveja não é você querer o que o outro tem, mas é você, no seu coração, não querer que o outro tenha. E aí é um perigo, porque se Deus levantou uma pessoa, se Deus foi quem levantou, e você não quer que aquela pessoa tome aquela posição porque você não quer, você acha que é melhor, mas foi Deus que levantou. E você tem que respeitar a vontade de Deus. Agora, ciúmes, né? É você achar que tem o mesmo direito, né? Tem o mesmo direito. Você achar que o irmão tem e você não tem, você quer também. E aí, irmãos, essas questões são muito complicadas, porque a gente tem que respeitar a vontade de Deus. Mas isso decorre muito desse item anterior aqui, irmãos, da vaidade, né? Porque as pessoas, irmãos, dentro de si, elas constroem um castelo na sua mente que, com relação a elas mesmas, que elas são tão boas, tão preparadas, tão cheias de Deus, que elas são a suma da santidade. Então, elas olham os outros, né, com esse olhar de rebaixamento, de achar que ela é superior, essa pessoa tem mais capacitação. E aí ela não aceita que o outro é abençoado por Deus, o outro é querido pela igreja. E isso são causas, irmãos, de conflitos dentro da obra de Deus. E é por isso que nós devemos ter cuidado, o líder ter cuidado com o seu coração. Há algo muito sério que se diz, né, os pastores mais antigos sabem disso, que é fácil você dar um cargo a uma pessoa. Difícil é você pedir aquele cargo, que a pessoa não aceita. Ela acha que o cargo é dela, que aquele departamento da igreja é dela. Né? Por quê, irmãos? Pela vaidade, pelo ciúme, falta de humildade. E aí sempre traz dano para a igreja. Vamos adiante, irmãos. Cuida de ti mesmo. Tenha cuidado, meu irmão, você que é líder, com a libertinagem. Muitos confundem liberdade com libertinagem. Há uma diferença muito grande.
A verdadeira liberdade não consiste em fazer o que se quer, mas na responsabilidade de fazer o que se deve. Ser livre, irmão, não é fazer tudo o que eu quero. Não é isso. Eu tenho que fazer tudo o que eu quero dentro dos parâmetros e responsabilidades daquilo que Deus, né, ordenou, da vontade de Deus, da palavra de Deus. O líder nunca deve cultivar o sentimento de libertinagem. Isso é fazer o que quiser. A libertinagem é um extremo tão perigoso que invariavelmente conduzirá o líder à bancarrota moral e espiritual. Escute, cristianismo sem imperativo moral não é o de Cristo. O líder precisa e deve ter santidade de vida. E isso, irmãos, envolve todas as áreas, irmãos. O líder não pode fazer o que quer com a sua vida, né? Principalmente as questões morais. O líder não pode fazer o que quer com dinheiro, principalmente o dinheiro da casa de Deus. O líder não pode fazer o que quer, da maneira que quer, do jeito que quer, irmãos. Tudo ele tem que buscar a santificação, tudo ele tem que buscar a direção de Deus e agir dentro da vontade de Deus. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Outra questão, irmãos, vejam bem isso aqui. Isso aqui é muito atual também ainda. O líder tem que ter cuidado, irmãos. Cuida de ti mesmo, tem cuidado com a intolerância. Intolerante é o líder que possui o espírito de justiceiro, que não admite os que falham ter uma chance de recuperação. É aquele líder, né, que não errou, não tem mais conserto, não tem mais jeito e não tem mais oportunidade aqui. É aquela questão, irmãos, eu já fui assim, né? Aquela questão de você ter o chamado de profeta e achar, porque os profetas do Antigo Testamento, né, eles sempre confrontavam e não tinha chance, apontavam o erro, né? O profeta hoje tem que ser assim, tem que apontar o erro, tem que dizer onde está a igreja está errando. Ele é o purificador, né, da igreja. Os verdadeiros profetas. A gente sabe quando é de Deus. Não aqueles que estão querendo dar uma de profeta para querer fazer e cumprir a sua vontade. Não é isso. Não é isso. Estou falando daqueles profetas que a gente sabe que são profetas e eles verdadeiramente, às vezes, trazem uma palavra de correção para a igreja, falam com alguns irmãos, né, a correção. Mas hoje, irmãos, a gente sabe que tudo tem que ser feito com moderação, com decência, né, com ordem. Não é de qualquer jeito, de qualquer maneira. E aí as pessoas, irmãos, muitos querem ser não profetas, né, mas querem ser justiceiros. Querem ser justiceiros, intolerantes. Um líder cristão não pode nunca ser intolerante. Nunca pode ser intolerante. A flexibilidade é um defeito grave. Ou, perdão, irmãos, a inflexibilidade é um defeito grave. Pessoas que não sabem ser maleáveis, flexíveis, não sabem ouvir os outros. Isso é um defeito grave. O líder não pode permitir que este sentimento ache lugar em seu coração, pois perfeito só o Senhor. Só o Senhor, meus irmãos. Todos nós, irmãos, estamos sujeitos a errar em alguma área da nossa vida. Não há superpastores, não há superprofeta, não há ninguém sem erros ou falhas. O líder cristão está sujeito a isso. Inclusive nós, né? O líder não pode permitir que esse sentimento, aqui nós já lemos, né? Como curar a intolerância, irmão? Somente o amor de Cristo, derramado em nossos corações, pode evitar os extremos da intolerância. Há momentos, irmãos, que o líder tem que ser duro. Há momentos, irmãos, que o líder tem que corrigir. Há momentos, irmãos, que o líder tem que trazer uma pregação dura. Amém? Mas a gente tem que fugir dos extremos da intolerância. Tem pessoas que são intolerantes.
Uma outra questão, irmãos, que nós devemos ter cuidado de nós mesmos é fugir da aparência do mal. O que é a aparência do mal, irmãos? É você dar a impressão de que está pecando, né? Você dá aquela impressão que está pecando. Por exemplo, isso já aconteceu comigo. Você chegar em uma lanchonete e pede uma cajuína. Alguém passa e pensa que você está bebendo cerveja. Você tem que ter cuidado, irmãos. Principalmente aqueles que pode tomar um refrigerante na porta de um bar. Né? Então a gente tem que vigiar. Nós somos servos de Deus. O nome do Senhor está sobre as nossas vidas. Então a gente deve ter cuidado com a aparência do mal, né? Eu conheço pessoas que se desviaram por causa disso. Pastores. Justamente por isso. Foi comer um churrasco na porta de um bar com uma Coca-Cola na mão. Os irmãos passaram e pensavam que ele estava bebendo. Num copo, né? A Coca-Cola num copo e um churrasco na mão. E aí a gente começou os tititi dentro da igreja, né? E aí o pastor, o presidente, chamou ele para saber o que houve. E ele ficou chateado, se desmotivou da fé e se afastou da obra de Deus. Então, não fugiu da aparência do mal. O líder cristão deve precisar ter cuidado com a aparência do mal. O trato com o sexo oposto deve ser de tal modo, tão bem vigiado, ao ponto de não trazer suspeita a quem lhe veja conversando, não só conversando com o sexo oposto. Não só. Mas depende também da postura daquele. Eu vejo às vezes, irmãos cumprimentarem mulheres na igreja com abraço. Você pode até fazer isso, irmãos, tendo cuidado de ficar de lado, né? A outra pessoa também de lado, um abraço que você vê que é fraternal. Agora, se você abraça de frente ali, aquele abraço apertado, tenha cuidado, irmãos. Tenha cuidado com Satanás, que ele pode colocar coisas ou na sua mente ou na mente da pessoa. Pode começar desta maneira. Eu vejo às vezes irmãos beijando o rosto de irmã. Tenha cuidado, meu irmão, tenha cuidado, minha irmã, fuja da aparência do mal. Principalmente os casados, né? Principalmente os casados. Tenha cuidado. E principalmente, irmãos, nesta época de WhatsApp, de Instagram, tenha cuidado nas conversas, tenha cuidado nas conversas, tenha cuidado no rumo que as conversas levam. Tenha cuidado, meu amado irmão, você que é um líder, obreiro. Aliás, esse conselho é para toda a igreja do Senhor Jesus. Vigie, vigie, porque nós estamos vivendo tempos difíceis. Vamos ler aqui, irmãos. Eu quero ler para você esse texto, que está lá em 2 Reis, capítulo 4, tá certo? Versículo 10. Já estamos concluindo, irmão. Só 2 Reis, capítulo 4, versículo 10. Nós vamos ver os elementos aí. Nós sabemos muito bem essa história de Eliseu. 4:10 diz assim: façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirar, né? A gente sabe muito bem, irmãos, que aqui fala daquela viúva, né? E do seu marido, perdão, daquela mulher, né? Que era a sunamita, né? Que Eliseu falou para ela que ele ia ter um filho, e se concretizou, e o menino morre, e Eliseu vai e ressuscita o menino. E ela fala para o seu esposo, né? Dá a entender que ela é uma mulher liberal, gosta de abençoar a obra de Deus, gosta de abençoar o trabalho de Deus, os homens e profetas de Deus. E ela diz para o seu marido: olha, ali vai um homem de Deus, vamos lá abençoar a vida dele, vamos construir um quarto aqui para ele, vamos preparar aqui, porque ele só vive viajando, só vive andando de um lado para o outro, fazendo a obra de Deus. E aí, irmãos, ela diz que vai fazer esse quarto. Aí tem esses 4 elementos, né? A cama, a mesa, o candeeiro e a cadeira. E aí vamos ver aqui simbolicamente, né, o que é importante na vida do ministro, né? Percebemos quanto importantes elementos que são essenciais à vida de todo líder. E nós vamos ver aqui simbolicamente
o que representa cada um desses elementos. A cama. A cama fala de repouso e descanso, irmãos. O líder deve ter um tempo reservado para o descanso. O próprio Jesus, certa feita, levou os seus discípulos para uma área bem deserta para descansar. Foi quando aquela mulher, né, foi em busca dele, porque a filha estava endemoniada, mas ele tinha se retirado para descanso, diz a palavra do Senhor. Entretanto, cuidado com a negligência, pois afrouxar as responsabilidades e descansar mais do que deve pode ser tão perigoso quanto foi para o rei Davi. Queridos, há dois parâmetros aqui. Todo líder precisa de descanso e a igreja deve compreender isso, irmãos. O líder deve tirar um tempo de repouso, férias mesmo. Tem que tirar férias, irmão. Eu sempre digo na igreja, né? Tem gente que diz assim, mas pastor, tirar férias? O diabo não tira férias? Por que o pastor vai tirar férias? E aí eu sempre digo à igreja, né? E é por isso que eu não sirvo o diabo, eu sirvo a Deus. Deus fez o mundo e no sétimo dia descansou. E é por isso que eu sirvo Deus, não sirvo o diabo. O diabo ele pode trabalhar continuamente e não ter repouso. Mas o meu Deus repousou, né? E estabeleceu o descanso, estabeleceu o repouso. As pessoas que não compreendem isso, irmãos, elas sugam a vida dos seus pastores. Elas esquecem que pastores têm família, que pastores precisam também cuidar de si. Elas esquecem que pastores precisam cuidar das suas saúdes. Elas só pensam em si. A igreja, triste do pastor que tem uma igreja que pensa desta maneira, irmãos. Triste de um pastor que tem uma igreja que só quer que o pastor lhes abençoe, mas não pensa nunca em abençoar a vida do pastor. Mas também, irmãos, como nós vimos aqui, a gente não pode ter o cuidado de também querer viver só no deleite, né? Afrouxar as responsabilidades, descansar mais do que deve. Pode ser perigoso, foi o que aconteceu com Davi. Davi deixou seus liderados na guerra e voltou para o palácio e ficou na ociosidade. Aí ele vai um dia e vê Betseba, ou Batseba, como alguns gostam de dizer, tomando banho, e ali veio a tentação, porque estava ocioso, porque estava sem fazer nada, porque estava com a mente vazia, e mente vazia é oficina do diabo. E a gente tem que ter cuidado, tem esses dois parâmetros. Não podemos querer viver só para a obra, sem tirar tempo para você e para a sua família. Viu, pastores? Tire tempo para a sua família, irmãos. É o seu primeiro ministério. Tem pastor que só pensa na igreja e nunca pensa na sua família. Se você não cuida dos seus, irmãos, diz a palavra de Deus, é pior do que o incrédulo, né? Então a gente tem que ter cuidado de cuidar das ovelhas que o Senhor nos confia, mas não podemos negligenciar o cuidado com a nossa família. E conosco, com o nosso repouso, com a atividade física, né? Vamos chegar lá. A mesa, irmãos, no contexto de 2 Reis 4:10, a mesa lembra trabalho, né? São as duas coisas a equilibrar, o repouso, a cama e a mesa, o trabalho. A preguiça não pode fazer parte da vida de um líder. O servo que não trabalhou e não multiplicou o talento que lhe foi entregue foi chamado de mau e negligente. A gente se lembra muito bem na parábola, né? Dos talentos, lá em Mateus 25:26. A ociosidade e a preguiça jazem debaixo da condenação de Deus. Deus não é com a preguiça, irmãos. Deus não é com aquele que não quer trabalhar. Paulo diz, né, lá para a igreja de Corinto, aquele que não quiser trabalhar, que não coma. Né? Paulo pegou duro lá com a igreja de Corinto, porque tinha alguns que estavam querendo usar a palavra de Deus para não trabalhar. Né? Não, vamos só fazer a obra. E não queriam trabalhar. Então, viviam na ociosidade. Cadeira, irmãos. A cadeira fala e lembra a meditação. Meditar é o mesmo que refletir. Você precisa desenvolver o hábito de meditar nas coisas sagradas. O texto de Colossenses 3:2 nos exorta a refletir sobre as coisas do céu, né? Vamos ver aqui Colossenses 3:2.
Diz assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Reflita, medite, pense. E aí, nessa parte aí, que a filosofia, né, não a filosofia de homens, mas o estilo de filosofia, que é pensar, meditar, são importantes na vida cristã. É você, da mesma maneira que os homens, né, usam a filosofia para meditar e pensar e criar conceitos relacionados às coisas terrenas, o crente ele tem que fazer isso, filosofar, meditar, pensar nas coisas do alto. O candeeiro, irmãos, já estamos concluindo. O candeeiro fala de iluminação. Um dos símbolos da palavra de Deus é lâmpada. Né? Diz lá, Salmo 19, versículo 5. Luz para os meus pés, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, né? A iluminação de um líder vem pela leitura constante da Bíblia Sagrada. Nós já falamos isso, né? Com relação à comunhão e à meditação na palavra de Deus. Então, irmãos, nesses 4 elementos, né? A cama, a mesa, a cadeira e o candeeiro, são coisas essenciais na vida do líder. O repouso, o trabalho, meditar nas coisas espirituais e a iluminação da palavra de Deus. Sem isso, um líder não pode ir adiante. Concluindo ainda, irmãos, o líder e o cuidado com a saúde. É aquilo que eu acabei de falar. No que diz respeito aos cuidados com o físico e a saúde, tão ligados à vida particular do obreiro, há certas coisas que convém lembrar. Primeiro, o espírito e a alma, irmãos, residem no corpo, né? Estão no nosso corpo. O espírito e a alma estão em nós, estão nesse corpo. Podemos estar perfeitamente consagrados e preparados espiritual e mentalmente, mas se o nosso corpo estiver enfermo ou incapacitado, todo o nosso ser se torna incapaz. Você pode ser cheio da ação, meu irmão. Tá com o espírito aí transbordando, né? O seu intelecto também é abençoado, mas se o seu corpo está entrevado em cima de uma cama, irmãos, infelizmente, né, o seu ministério vai ser reduzido totalmente. E não vai ser um ministério amplo, onde você possa ir em todo lugar, onde você possa estar falando com as pessoas em todo lugar. Então a gente tem que ter cuidado do nosso corpo, né? Tem que ter cuidado do nosso corpo. Nosso corpo é o veículo através do qual funciona todo o nosso ministério. Se esse veículo adoece, a pontualidade será prejudicada e anulará o serviço. Se esse veículo, que é o nosso corpo, ele adoecer, irmãos, nosso ministério fica restringido. É razoável que cuidemos muito bem do nosso corpo, que nos foi dado pelo Senhor Jesus, e é o santuário do Espírito Santo de Deus, como diz em 1 Coríntios 6,19, né, irmãos? É aqui que habita o Espírito Santo de Deus. Por isso nós devemos cuidar desse corpo. A mordomia do corpo deve ser observada pelo líder, sob pena de, dentro de poucos anos de vida ministerial, ele não está mais apto para o serviço. Então, a gente deve cuidar do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. E concluindo, irmãos, para encerrar esta meditação de hoje, né, essa pequena aula, um líder só conseguirá cuidar bem dos outros se primeiramente cuidar de si. Portanto, coloquemos em prática o conselho de Paulo a Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo. Cuide de você. Cuide de você. Cuide de você. Né? Faça a obra de Deus. Se esforce, trabalhe. Mas cuide de você. Cuide no físico, na saúde. Cuide no espírito, na comunhão com Deus. E cuide no seu intelecto. Né? Buscando crescer intelectualmente também, lendo bons livros, meditando na palavra de Deus. Cresça em todos os sentidos para a glória de Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar por aqui. Se você gostou e acha que essa aula, deste treinamento de liderança foi importante para você, e você acha que é importante para algum outro líder, compartilhe esse vídeo com alguém, tá bom? Se inscreva no canal, tá bom? Compartilhe esse vídeo,
e divulgue a palavra de Deus sempre que você puder. Fique na paz do Senhor Jesus, um forte abraço, que Deus te abençoe. Amém.